Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Psicoligando, onde trazemos a psicologia de uma maneira fácil, acessível para você ligar às questões do dia a dia e sob o prisma da fé cristã. E hoje com Rebeca Curca. Tudo bem, Rebeca? Oi, tudo bem? Vamos, Obrigada. imagina, eu que agradeço, vai ser muito bom esse papo nosso. Sim, E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. com certeza. Então, meu nome é Rebeca, eu sou formada em psicologia. Eu tenho 3 filhos, eu sou cristã. O meu mais novo tem 1 ano e meio, minha mais velha tem 7 anos ainda. Então, a casa tá bem cheia, bem Que ótimo, divertida, tá mesmo. Que bem bom. caótica. Ahn, Na psicologia, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, atendo também adultos, e desde a faculdade escolhi a abordagem que se chama terapia cognitivo-comportamental, que é Interessante. uma abordagem que bateu muito ali com o meu estilo por ela ser mais prática, por eu entender como ela funciona ali na faculdade, foi muito acessível para mim, eu consegui entender e me identificar, até como cristã, conseguir aplicar conceitos da TCC dentro da minha fé. Uma abordagem com bastante evidência científica, então é uma abordagem que ela estuda sobre o comportamento e as emoções, acreditando que são os pensamentos sobre as coisas que acontecem que geram os nossos comportamentos e emoções. Então, essa é a premissa principal ali da TCC. Rebeca, como é que você enxerga hoje, no coração e na mente desses pais que você tem aí a oportunidade de atender no Uhum. consultório e pessoas que você vai estar em contato também, que chegam até você, como é que está esse coração e essa mente? Olha, eu tenho visto os pais. O que mais resume para mim é medo. Engraçado isso, né? Eles têm muitos medos, medo de errar, medo dos filhos não se darem bem, não serem bem-sucedidos. Então, eu sinto. E conversei com outras colegas também para ver se não era só coisa da minha observação, Sim. e depois voltei para a literatura para ver se isso fazia sentido. E o que a gente mais observa é realmente pais inseguros, pais que têm medo, que não sabem o que fazer, para onde ir, a quem recorrer, assim. E você consegue enxergar assim de onde vem essa insegurança? Porque assim, a gente pressupõe que pais, né, se prepararam para ser pais dentro de todas as dificuldades e situações que são não tem como se preparar, né, são É, impreparáveis. é. E, mas assim, sobre a ótica cristã, sendo cristãos, eles têm o arsenal da Bíblia, de pastores da igreja, e mesmo assim você percebe esta insegurança, esse medo. Sim. A gente está mergulhado na cultura, né? A cultura ajuda a gente, faz com que a gente tenha determinados pensamentos e crenças sobre as coisas, sobre as crianças, sobre o nosso papel como pais, sobre o que eu quero para minha vida, sobre o que quer dizer felicidade. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre o que a cultura agora está falando. E o que a gente tem percebido é que os pais hoje em dia estão muito mais estressados do que eles eram antigamente. Hoje em dia tem um nível de estresse, eu até trouxe um dado aqui dos Estados Unidos, né? Eles são mais organizados, tem Sim, pesquisas tem mais mais. atualizadas. 33% dos pais relatam altos níveis de estresse. Altos, isso é alto, que geralmente já tem algum sintoma ali de enxaqueca, Já insônia, são algo bem relevante. sintomáticos, tá? Isso. Em comparação com 20% dos outros adultos que não são pais. Então, pais, comparado com outro adulto que não é pai, é mais estressado. E aí, outra coisa, 48% dos pais dizem que a maioria dos dias o seu estresse é completamente insuportável. 48% dos pais que eles pesquisaram. Isso é muito alto. É muito alto. E então, o que a gente está vendo é que parece que tem algo na nossa idade moderna, que onde a gente está vivendo, na nossa cultura, que está adoecendo os pais. Então, eu acho que esse medo, ele vem de algumas crenças, algumas visões de mundo que os pais estão tendo em relação aos filhos, em relação ao papel deles,
que está gerando esse medo. E eu acho que mesmo, então você perguntou, por que que os pais cristãos estão sentindo esse medo? Porque a gente está mergulhado nisso. É difícil separar, é difícil ter um olhar crítico sobre pensamentos, ideias que a gente vê como naturais hoje em dia. Então, E no certo sentido, deixa eu te interromper, no certo sentido você pode pensar que talvez, sendo pais cristãos, pensando que, nossa, é um pai cristão, vai seguir uma série de regras, vai ter um contexto todo dentro de casa para poder criar, para poder lidar com certos problemas. Possivelmente pode ser que neste mundo, por sermos cristãos, podemos estar ou ser mais atingidos por esse mundo do que um que está no mundo, tá ali vivendo no mundo e ali vai conseguir se rebolar ali para poder criar. Então, os cristãos estão sendo mais atingidos e vão ter mais dificuldades? não sei. Na verdade, não, eu acho que as pesquisas mostram que os cristãos, no geral, mesmo que eles não estejam buscando ativamente na Bíblia como criar seus filhos, digamos um cristão que está bem assim na superfície, mas se ele, por exemplo, frequenta a comunidade, a igreja, se os filhos dele têm amigos, se ele tem amigos, isso já ajuda na saúde mental dele. Então, é interessante que essa estrutura da igreja, ela ajuda os pais, mesmo aquele pai que não está refletindo muito, que não está buscando na Bíblia. Sim. Mas Porque aí vai ter toda uma condição dos valores que estão ali, né? Uma pessoa que você está convivendo, as pessoas que você está convivendo, e é a ambiência, né? É a ambiência do que você está vivendo ali. Ajuda. Mas, assim, a gente está vendo adoecimento nos dois. A minha pequena experiência aí no mundo, né, que em termos de população geral, a minha experiência é pequena, Sim. mas, assim, eu acho que ambos, tá todo mundo sofrendo em relação a isso. É muito difícil a gente tá mergulhado, né? É difícil a gente não ver aquela coisa que a gente está mergulhado, que a gente está vivendo todo dia, respirando esse jeito de ver as coisas, essa cosmovisão. Então, eu tenho visto dificuldade nos dois. Interessante. E que tipo de medo ou insegurança mais ronda esses pais? O que você consegue enxergar? Que mais Então, ronda? eu tenho visto medo em vários aspectos. Medo de ir pro parquinho e se machucar. Medo de traumatizar as crianças, então, tanto na escola, será que esse professor vai traumatizar meu filho? Eu tenho que escolher a melhor escola possível. Medo deles traumatizarem os filhos, muito medo, assim. Medo de contrariar, medo do filho não gostar mais deles, de perder a conexão com seu filho. Interessante. Medo deles errarem também, de se sentirem culpados de um papel que eles querem fazer tão bem mas isso acaba paralisando. Interessante. E é assim, porque o medo, ele não é ruim, né? Mas ele paralisa. Se ele está incontrolável, ele vai paralisar, né? E essa questão, né, de machucar no parquinho. E os pais têm que ter um pouco tem que soltar um pouco a linha, né, para poder deixar que os filhos vivam experiências e passem por situações as quais vai, na verdade, prepará-los para esse mundo. Cabe a nós, né, ambos, né, eu e você somos pais também, né, pai e mãe, a gente tem que cercear e dar o alimento correto, a direção correta, o valor correto, mas eles vão estar no mundo, né? Então, assim, quanto mais tolher isso, eu acho que pode ser um famoso tiro no pé lá na frente, numa fase de uma adolescência, porque uma coisa é quando tá criança, quando tá ali num certo controle. Quando sai desse controle, pré-adolescência, adolescência, juventude, Sim. aí é mais difícil, né? As crianças estão saindo da infância e indo para a adolescência bem adoecidos. A gente tem visto pesquisas mais recentes de que o índice de ansiedade, depressão, até taxas de suicídio aumentaram muito. E claro, tem fatores aí que quem está fazendo mais essas pesquisas está relacionando também com o uso de celular, né? Mas essa superproteção, ela tem a ver com o uso do celular. Porque os pais, o que fizeram? O que aconteceu, né? Ficaram muito preocupados com o brincar livre, com brincar com amigos, porque vai que ele sofre bullying, vai que o parquinho não é tão seguro. Alguns pais
relatam ter medo, até eles acreditam que a criança precisa ter, por exemplo, 10 anos para brincar sozinha no quintal da própria casa. Isso eu li numa pesquisa, não foi experiência minha. Então, elas acabaram super protegendo tanto que deram muito acesso aos adolescentes a celular, porque eles estavam seguros em casa, teoricamente, É. né? E hoje a Seguros, gente... mal sabe eles que Exato. deu uma ferramenta para sair para o mundo, para Exato. estar inserida no mundo e sair para ter acesso. Se não tem o controle do acesso que eles têm, né? Que eles vão acessar o quê? Estão fadados a ver de tudo e tudo também chegar a eles, né? Sim, É complexo. sim. Interessante. É um dilema, né? Isso vira um E, dilema. e na verdade, o que tem aparecido também é que esses adolescentes, eles vão para a faculdade e adoecem muito na faculdade. Muitos não estão, a geração Z, né, que a gente está Exato. conseguindo estudar melhor Exato, agora, exato. muitos não estão terminando faculdade, muitos não estão conseguindo se organizar para escolher uma faculdade. Muitos estão num modo que a gente chama de proteção. Então, os psicólogos do desenvolvimento, eles dividem entre o modo proteção e o modo descoberta. Quando a criança se sente bem segura, ela vai descobrir. Ela é muito curiosa, ela não quer ficar parada, ela quer descobrir, ela quer brincar, ela quer conhecer pessoas. Sim. Ela adora, é incrível ver uma criança descobrindo uma coisa. Mas ela também tem um modo proteção. Então, se ela não se sente segura, ela não vai se dar o direito de ir ali explorar, mesmo que ela seja muito curiosa. O que está acontecendo, que eles estão vendo com esses jovens na faculdade, eles estão nesse modo proteção. Então, estão com muito medo de ideias também adversas. Então, não querem discutir. Se eu não acredito nisso, se eu sou mais de esquerda, mais direita, mais não sei o que lá, eu não quero ouvir, eu não quero nem saber. E aí, essa cultura do cancelamento vindo também, né? Então, mas isso tudo, os especialistas têm acreditado que isso começa na infância, começa nessa superproteção Claro, dos pais. claro. Você consegue enxergar alguma expectativa de perfeição nessa dicotomia aí de medo e insegurança? Você consegue Sem ver um dúvida, caminho? sem dúvida. Os pais não querem errar. Tem uma autora que ela tem um livro que é muito interessante. Só o nome já é interessante, que é O Jardineiro e o Carpinteiro. Então, para ela, existem dois tipos de pais. O carpinteiro é aquele que ele imagina um projeto, ele idealiza o que ele quer construir. Ele prepara o material e ele vai executando de acordo com o plano dele. E ele acredita que se ele fizer tudo corretamente, isso funciona com as cadeiras, por exemplo. Se você fizer tudo corretamente, aquele imóvel que você planejou, ele vai funcionar muito bem. Sim. Então, tem os pais carpinteiros, que acreditam que se eles fizerem tudo certinho... Então, o que é isso também? Se a criança fizer aula de violino, se ela fizer aula de inglês, se ela fizer aula de mandarim, se ela for bem na escola, se ela for na melhor escola possível que aquele pai puder dar, se ela fizer atividades educativas em casa e tudo mais, ela vai se dar muito bem e aí ela vai ser feliz. Mas o que essa autora acredita é que esse tipo de pai sofre, porque é muito difícil chegar a esse, né? É impossível, na verdade. Sim. E o que ela sugere é que o pai jardineiro está muito mais possível, é mais próximo à realidade, como as crianças de fato funcionam. Então, o pai jardineiro, ele vai proporcionar o ambiente ali para oferecer uma nutrição, para oferecer um ambiente fértil para aquela semente que vai crescer, mas ele não tem controle sobre tudo que aquela planta vai fazer. Ele pode podar, ele pode cuidar, mas ela vai dar fruto no tempo certo dela, né? Ela vai florescer para o lado que ela quiser, ela vai crescer para... Não tem como planejar exatamente. Então, eu achei muito interessante, assim, sobre esses dois tipos de pais, e eu vejo os pais... Nem sempre... Não quer dizer que todos os pais estão colocando as crianças em muitas atividades e tudo mais, mas a gente tem... Parece que a gente tá com esse pensamento de que o meu filho tem que se dar muito bem, ele tem que ser muito bom, ele não pode sofrer. E aí a gente tá sofrendo, tá sendo pesado, né? É interessante isso porque o sofrimento acaba sendo nosso, o que vai prejudicar e vai aumentar esse nível de estresse, aumentar esse medo que é nosso,
não está neles. É lógico que num certo momento, esse medo e essa insegurança, lógico que vão passar para eles também, né? Uhum. Vai se criar o próprio deles, que eles vão ter insegurança, eles vão ter medo, mas ainda pode ter esse plus negativo, que é o do nosso como pais, levando para eles, enchendo eles de atividades. Isso não vai, né, não é o que vai resolver a situação. Interessante essa questão do jardineiro, porque é isso, é um tema que eu gosto muito, que é esse da ambiência, né? Do ambiente Uhum. ali. E o primeiro é dentro de casa. Você Uhum. tem outros ambientes que você vai frequentar e tal. E assim, a procura por eles depois que você tem acesso a poder escolher o ambiente que você quer estar, né? Que você pode estar, que você gostaria de estar, é uma situação que vai te acompanhar para o futuro, né? Nesses ambientes que você estiver, é que vão te moldar para o futuro. Então, assim, e esse primeiro ambiente que eles estão é de casa, É. né? É um ambiente de casa, é pai, mãe, as situações em casa, os problemas, as coisas que tem que resolver, as alegrias, as oportunidades, as experiências que eles vão vivendo ali, né? Então, se está numa casa doente, né? Não adianta Sim. plantar morango, achar que vai colher, plantar abacaxi, né? E achar que vai colher morango. Não É. vai. Então, assim, o ambiente realmente é muito importante. Sim. Explorando um pouquinho além do medo, como é que você percebe a saúde mental dos pais no geral? Você acompanhou alguma pesquisa sobre isso? Você tem algum dado seu sobre isso? O que que você percebe em termos de saúde mental mesmo, assim? Uhum. Como é que Uhum. tá, como é que esses pais estão? Eles estão, então, como eu disse, o nível de estresse muito alto. E aí, até nos Estados Unidos, que saiu essa pesquisa recente, virou uma questão de saúde pública, no máximo que eles conseguem ali fazer saúde pública nos Estados Unidos, mas virou uma questão muito importante de como ajudar esses pais. É, além desse estresse, se sentindo muito sozinhos, sem uma comunidade ali para extravasar, muitos pais se sentindo, voltando para dentro, assim, então solitários, estressados, acreditando que eles têm que fazer o seu melhor, mas muito ali encapsulados neles mesmos, assim. Então, com certeza, a ansiedade, depressão tá aparecendo mais também. E também, assim, burnout, né? Um O cansaço. burnout virou uma bola da vez, né? Porque É, vai se trabalhar mais, é. porque determinadas situações que você quer suprir, elas vão ser oriundas de mais trabalho seu, né? E com isso o burnout vem de uma maneira que é uma bola da vez, né? Nos tempos atuais, assim, né? E agora, como é que a gente vai lidar com isso? Você traz, assim, essa pesquisa dos Estados Unidos. Agora, você Hum, imagina, né? A gente pode imaginar como é que isso está sendo aqui no Brasil, onde um nível de insegurança, né? Você sai na rua, você não tem tranquilidade. Então, o seu filho uhum, vai andar de ônibus, está trabalhando, está estudando, está trabalhando, volta tarde para casa, sua filha volta tarde para casa. Então, o uhum, nível, né, de insegurança já é real, e isso vai trazer uma série de consequências para essa saúde do pai, da mãe, do próprio o adolescente jovem que está ali, né, nessa fase. é, É uma situação, né? É uma uhum. situação. Então, e nessa questão, eu quero voltar um pouquinho. Nessa questão, você acha assim que hoje, né, um pai cristão, o que mais pega assim na questão, né, nessa questão de educar o filho, de manter ele não numa redoma, mas vamos nessa linha de que ele cria um ecossistema equilibrado para Hum, o filho crescer, se desenvolver, pautado aí na Bíblia, nos valores, não só nisso, em comportamentos, em situações básicas, né? É se alimentar bem, é ter uma vida, né, saudável. uhum. Você percebe que a situação está no coração e na mente nossos mesmo? A Assim, o situação. foco todo, assim, da problemática, né? Do adoecer. Ah, sim. É no coração e na mente? Você Sim. destaca algum outro, assim?
Eu acho que é um problema geral. Eu acho que tá dentro do nosso coração. Então, como eu falei, acho que tá na cultura. A cultura tem uma cosmovisão que os pais adotam. Mas essa cultura e essas crenças, elas também batem com ídolos que os pais têm, né? Como a gente, Perfeito, como cristão, perfeito. a gente sabe que se a gente idolatra qualquer outra coisa que não seja Deus, essa coisa escraviza a gente, faz mal pra gente mesmo, essa coisa que a gente está idolatrando. Então, os pais estão idolatrando coisas que não é Deus, e isso está adoecendo eles. Então, por exemplo, idolatrar o filho, Sim, idolatrar o seu próprio sucesso como pai, idolatrar a situação ali, idolatrar a segurança. Você pode idolatrar, eu quero que meu filho fique muito, muito seguro. Isso vai me trazer felicidade, isso vai trazer felicidade para o meu filho. Isso é um tipo de idolatria. sim. Dinheiro também se torna um ídolo. Sim, Então, esses ídolos e bate direto com o nosso coração, que também, né, nessa visão cristã, é o que mais pega pra gente. é. Esse coração já está corrompido lá de trás, e é um trabalho árduo nosso de diariamente, né? A Uhum. gente buscar preencher esse coração com a palavra, com a direção, mas é um trabalho difícil. É um trabalho difícil mesmo. Sim, Vamos deixar aqui eu destaquei aqui para a gente, sobretudo, Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que a gente puder guardar esse coração, a gente acho que poderíamos ser melhores e assim criar nossos filhos de maneira melhor, né? sim, sim. Vamos trabalhar um pouquinho agora um tema que eu acho também interessante, sobre a autoridade, Uhum. né? Porque independente de como a gente está educando, de como a gente está ajudando outros a educarem, de como a gente está vencendo esses ídolos, vencendo essas insatisfações, esses medos, a autoridade ela é um tema e uma situação que ela é inegociável, né? Em Uhum. certos momentos assim, porque e a falta dela também traz uma série de consequências. Então, Sim. pensando nela, no assunto da autoridade, por que você acha que os pais atualmente eles têm mais dificuldade em Uhum. impor nem só a autoridade em si, mas impor limites? É. Como é que é isso? Como é que você vê isso? É. Eu acho que a gente tem muita dificuldade. E o que eu sempre vejo as minhas amigas, ou eu mesma acreditava um tempo atrás, assim, que, hoje em dia a gente tem mais dificuldade de impor autoridade com nossos filhos, porque nós sofremos um pouco com os nossos pais que foram muito autoritários. Isso Sim, é uma explicação muito plausível e muito comum da gente dar. E eu acho que faz sentido. Eu acho que o autoritarismo que a gente sentiu com os nossos pais tem efeitos. As nossas lembranças, as nossas mágoas. Mas, ao mesmo tempo, estudando essas coisas que eu te falei sobre a sociedade, sobre o que a gente tem acreditado, a gente tem mudado. A infância hoje é muito diferente de alguns anos atrás. Não são só os efeitos da gente ter sofrido o autoritarismo. Então, por exemplo, hoje a mulher, ela tem muitas escolhas, pensando com 60 anos atrás, por exemplo. Então a gente consegue escolher muito mais. A gente acredita que a gente deve escolher a nossa carreira, com que a gente se casa, sim, quando ter filhos, e geralmente essa decisão ela se posterga, né? Ela é a sobremesa, né? A gente quer exatamente. escolher a nossa carreira, quer estudar, quer casar, quer ser muito feliz com o nosso marido por muito tempo, quer atingir ali o máximo que a gente conseguir na nossa carreira. E aí, quando eu precisar mesmo ter filho, aí eu vou ter. Isso é muito comum hoje, né? Na É, a vivência. realidade é um pouco essa mesmo. Isso. É, então, a gente tem aí essa questão, assim, então, de ser uma escolha. Hoje é muito uma escolha ter filhos. Antes era uma coisa que acontecia na sociedade, né? Então, assim, você tem marido, você trabalha um pouquinho, você tem filhos. Você casa, tem filhos. Não era muito uma questão de eu escolhi isso. E isso vai dizer um pouco sobre quem eu sou, sobre o que eu valorizo, né? Hoje em dia, então, se tornou essa escolha que é tão valiosa, que é tão preciosa, ela elevou as crianças a um patamar um pouco perigoso. Então,
Se antes era uma coisa mais natural, a gente tem filho e os filhos estão aí, eles não querem dizer muito sobre quem eu sou, mas hoje não. Hoje a gente percebe que os pais modernos não vão ter, primeiro, eles não vão ter aqueles 6 filhos, geralmente. Geralmente, se é do mundo cristão, pode até ser que sim, Sim, né? Tem mais filhos, tem mais filhos. Mas é uma realidade diferente de hoje. exceção, né? E geralmente as famílias estão escolhendo cada vez mais ter menos filhos no geral. Então, se a gente pensar, na verdade, a infância 100 anos atrás, ou até mais, a criança não era vista como um indivíduo tão valioso assim, que a gente Sim, dava tão importância, né? Uma mudança importante também que aconteceu, a criança, também 100 anos atrás, ela trabalhava. Então, ela era uma troca de eu cuido de você, mas você trabalha, você me dá um retorno e tá tudo bem. Hoje a gente colocou a criança, o que é bom, essas mudanças são boas, eu não tô dizendo quando a gente compara sim, com o passado, não é claro. pra achar que tudo era ótimo, mas pra gente entender como que a gente tá pensando hoje. Então, quando a gente coloca essa criança que o trabalho dela é estudar, o trabalho dela é aprender, é se desenvolver, eu escolhi ter essa criança preciosa que vai me completar, que vai ser a coisa que eu mais desejei para ser feliz, como vai ser difícil eu contrariar essa criança, né? Então, eu exercer essa autoridade, que daí me vem a lembrança de ter tido pais autoritários que não me deram ouvidos, e hoje eu acredito que eu devo ouvir e eu deva amar e acolher essa criança ao máximo. Então, os pais têm muita dificuldade com isso. Não é tão consciente todo esse caminho, mas a Claro. gente tá vivendo isso o tempo todo. Eu percebo em mim mesma, mesmo estudando, mas eu percebo assim como é difícil eu ver uma criança que não tá querendo uma coisa, eu preciso ir contra a vontade dela, mas eu tenho dó, eu não quero. É difícil, não é automático. Não é não é uma coisa fácil de se fazer. E não é nem impor, né? Impor autoridade, impor limites. Sim. Na verdade, fazê-los interagir com isso de uma forma que isso seja, não é natural, mas que ela seja ali o mais. E não é nem suave, porque às vezes o limite, a autoridade, ele tem que dar uma pancada mesmo para ter uma reação, não a Uhum. reação que a gente queira que eles tenham, mas uma reação para eles mesmos construírem Uhum. uma situação limitante para saber, ó, que isso aí, né, isso aí vai dar errado, né? Isso aí não vai Uhum. ser bom para mim. Sim. Mas a dificuldade nossa também é saber, será que se eu abro mão um pouquinho, deixo ele ir mais, ele não vai se arrebentar muito ali, né? E se eu sei que todo esse procedimento, eu sei qual que vai ser o resultado, por que não interferir ali num determinado momento para, né? Vamos segurar um pouquinho só, não precisa ser tanto, deixa ele, né? Não vai levar essa cacetada assim, desse jeito assim, por passar por essa situação, ou fazer Aham. isso, ou pensar aquilo, né? É. É complexo. Não, mas Mas faz muito precisa, sentido isso que você colocou. Muito, muito interessante esse ponto de vista. a gente precisa exercer a autoridade. Acho que tá claro isso. E eu tenho visto hoje uma tendência a profissionais assim que falam sobre parentalidade a voltarem um pouco a esse discurso de a gente precisa exercer a autoridade. É uma relação hierárquica. A gente é mais velho, a gente é maior, a gente tem o nosso cérebro já formado. O cérebro deles não é formado. O cérebro da criança só acaba de se formar aos 25 anos. Sim, E exatamente essa parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que organiza informações, planeja e controle de impulso. Então, quando a gente vê uma criança ali, o meu mais novo tem 1 ano e meio. E o meu sogro brinca que eles nascem na selvageria, né? Porque assim, quer pisar na lama e depois quer deitar e depois quer comer a lama e é, depois quer ir brincar e de repente a criança tá sorrindo, ela te dá um tapa do nada, ela nem tava com raiva. É uma
não tem controle de impulso nenhum. Então, ela precisa, até ela chegar a 25 anos, se a gente deixar ela, ela vai ficar mal, ela não vai sobreviver. Ela precisa de liderança, ela precisa de um adulto ali que sabe controlar seus impulsos, que sabe as consequências das coisas, como você estava falando, e que dá essa segurança, esse contorno para a criança. Ela precisa disso, ela não é capaz de ela mesma decidir. Mas o que eu percebo nos pais, em mim também, a gente tem tanto medo, e aí de novo a questão do medo, a gente tem medo de magoar, de traumatizar, de ir contra, que a gente quer convencer as crianças. Então, a gente tá lá no parquinho e a gente fala assim, fulano, vamos lá, vamos sair do parquinho. Aí a criança tá lá, não, não quero. Aí fulano, vamos, a vovó tá esperando a gente, ela fez o almoço. Não quero, não quero. Daí, vamos, a vovó fez aquela comida que você tão gosta. Então, na verdade, eu não tô exercendo Não. autoridade. Eu tô tentando convencer Sim. aquela criança de 3 anos que tá se divertindo, a melhor diversão da vida dela, com aquele parquinho. E eu tô querendo que ela entenda os meus argumentos, concorde e vá por livre e espontânea vontade, muito feliz, porque a mamãe sabe o que é melhor. Ela não vai fazer isso, né? Então, a gente precisa exercer essa autoridade. E a gente tá fugindo dela. Tá fugindo dela. E aquilo, você colocou bem colocado a questão do quê? É a liderança. E não adianta sermos líderes autoritários, pelo contrário, a gente tem que ser um líder zeloso, cauteloso, muito perspicaz para usar o quê? Na linguagem que eles entendem, e às vezes a linguagem que eles entendem é realmente um corte, né? Porque esse corte para eles, o que eles estão vivendo ali, quando lá na frente tiver um outro tipo de corte, né? Numa situação não semelhante, mas uma situação que remeta a isso, né? É isso e é isso. Eles vão ter mais dificuldade, né? Mais dificuldade para poder lidar com isso. Então, você falou um pouco, mas vamos explorar um pouquinho mais. Então, tem esse medo de frustrar os filhos, né? De frustrar os filhos. Isso pode estar ligado a um desejo de compensar até, assim, uma situação de ausência ou até de fragilidade mesmo enquanto pais, de conseguirmos impor aquilo, impor uma situação, impor a própria autoridade? Sim. A gente tá muito preocupado, tanto com a segurança, como eu falei, das crianças no parquinho, por exemplo, delas não se machucarem, mas como com a segurança psíquica delas, emocional. Então, hoje, os pais carregam um peso muito grande. E, então, quando eles pensam, assim, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, será que eu fiquei bravo? Tem muita culpa. Eles sentem muita culpa da ausência deles, como você falou, ou de coisas erradas que eles fizeram. Então, o confronto aí entra mais, poxa, eu já não tô bem, eu já não sou perfeito. Eu ainda vou ser o chato nessa situação? Será que eu vou fazer isso? Então, os pais acabam também, aí que entra um pouco dessa permissividade também, uma compensação, né? De não terem sido perfeitos, não terem sido exatamente como eles gostariam de ter Por sido. ter essa ausência, vão querer. É uma situação assim. E ela se torna limitante, né? O pai fica limitado, porque fica sem recurso para poder exercer ali, e não sabe jogar com a ausência. A ausência não é um problema, é uma situação que muitos enfrentam. Lógico que em determinada situação, em determinada fase, a gente vai ter que lidar com isso e fazer escolhas, né? E essas escolhas somos nós que fazemos, não é uma criança que vai fazer por ela mesma, né? Sim. É pesado demais para ela fazer essa escolha, né? É pesado demais para ela fazer essa escolha. E até um dado rapidinho sobre a ausência, nos Estados Unidos de novo, né? Que eles medem desde a década de 60 as horas que as mães e os pais passam com seus filhos por semana, por exemplo. E ao longo dos anos, essas horas têm aumentado. Então, horas que os pais realmente passam tempo brincando, conversando com os filhos e tal. As mães, nos anos 60, não passavam tantas horas como hoje. Hoje, elas passam muito mais horas brincando, interagindo diretamente ali com a criança. Mas, o que acontece? Aquela mãe, na década de 60, geralmente não trabalhava. Então, hoje, as mães estão trabalhando, chegando em casa às 5 horas e passando muito tempo com as crianças por causa de tudo isso, desse contexto que a gente está falando. Rebeca, a gente percebendo que nesse mundo atual
lidamos com muitos desses pais, desses adultos doentes, fragilizados. Como que eles vão conseguir criar e desenvolver crianças, jovens, adolescentes e futuros adultos saudáveis? É difícil. Os pais estão aí se sacrificando, parece que eles estão se sacrificando do jeito errado, né? Então, eles estão super valorizando seus filhos, a alegria dos filhos, se sentindo responsabilizados por seus filhos serem extremamente alegres. Isso está na mão deles, isso é muito pesado. Então, é isso que adoece, é isso que estressa, é isso que gera ansiedade. Então, eles se esforçando muito, colocando muito dinheiro, investindo horas, investindo afeto. Aquela coisa que eles mais amam tá adoecendo eles. Esse relacionamento tá sendo pesado, tá sendo muito pesado para eles. Então, a chave aí é dos pais entenderem o que está acontecendo, serem muito humildes, muito francos e perceberem que eles não estão bem e que eles precisam lidar. O problema não está nos filhos, acho que é isso. Não é o meu filho que está me adoecendo, mas é a forma como eu penso, como eu acredito que é o que o meu filho está fazendo que está me adoecendo. Então, eu preciso me tratar, de certa forma. Ou pode ser num psicólogo, mas também sendo verdadeiro comigo, entender qual é o meu viés, o que essas verdades da sociedade que estão entrando na minha cabeça, que estão impedindo com que eu aproveite o relacionamento que eu tenho com meu filho. Interessante. Esses dias atrás eu pensei numa situação assim que eu até escrevi sobre isso, que eu acho que é um fator que adoece também, porque a gente está querendo colocar neles e achar que eles devem seguir caminhos que a gente vai traçar, alegrias que são nossas, ou seja, que eles reflitam o nosso brilho, mas na verdade eles têm que brilhar o brilho deles, né? Eu acho que mirar na alegria é muito pesado, na felicidade. A felicidade, ela geralmente é um produto secundário de alguma coisa que a gente faz. Se eu ficar o tempo todo preocupada, eu tenho que ser feliz, eu vou ficar estressada em ficar feliz. Não vai funcionar. Eu preciso me doar para as pessoas, eu preciso fazer algo que eu gosto, eu preciso estar fora de mim, e aí é que a felicidade verdadeira vem. Então, é muito pesado os pais pensarem, eu preciso eu preciso fazer o meu filho feliz, eu preciso ver o meu filho feliz o tempo todo. Isso não existe. E quando, no outro lado, essas crianças que não recebem muitos limites, o que que você imagina disso? Tem alguma pesquisa que você possa citar sobre isso? Esses efeitos que tem nessa criança que estão aí, praticamente soltas, né? Então, como eu falei, essas crianças estão reportando níveis de saúde mental piores. Então, essas crianças que foram super protegidas emocionalmente pelos pais, pela escola, até a escola, né, tá fazendo isso, dessa permissividade. Então, evitando conflito, não deixando que as crianças discutam entre elas, ou os próprios professores têm dificuldade de falar que a criança não tá indo bem na escola. Essas crianças estão ficando inseguras, porque elas não sabem ser contrariadas, elas não sabem seguir a liderança de outro e ficar tranquila. Tem uma especialista em parentalidade que ela fala, elas são escravas do próprio desejo. E isso não é legal, né? Não é legal elas acharem que podem ser chefes de tudo, porque isso não funciona na realidade, isso vai gerar sofrimento. Né? Então, elas não estão bem. E na vida adulta também, né? Não se dando tão bem no emprego, na carreira. Não, o que vai afetar no desenvolvimento infantil da própria criança e nos desenvolvimentos posteriores até chegar na vida adulta vão ser fatídicos. Sim. Aquele profissional que não vai se interagir bem, casou aquele marido ou mulher que, né, e vai o quê? Repetir isto com a próxima geração, com os próprios filhos lá na frente. É bem complexo. Tem uma situação que minha esposa passou esses dias, eu achei interessante. Você colocou da escola, que a escola às vezes não está sabendo lidar com a situação. E nessa situação foi um acontecimento que foi positivo. Ela foi para uma reunião individual do meu filho pequeno, de 6 anos.
E a professora colocou várias coisas e destacou vários pontos positivos, destacou alguns pontos negativos, mas aí na reunião estava a professora, estava a minha esposa e estava meu filho, os três nessa situação. Uhum. E aí, num dado momento que ela tinha uma série de coisas para falar, de comportamento, que a questão que bateu, teve vários pontos positivos, mas teve os pontos negativos, e a nível mais comportamental, de Tá. seguir regras e tudo mais. Mas aí o que que ela fez? Ela fez ele ficar de frente para a mãe, e a Hum. mãe leu para ele. Eu achei uma atitude excelente. A mãe leu para ele o que que ele Tem feito lá na escola. Entendi. e ela falou comigo, eu tive um feedback dela depois, ela falou, olha, ele sentiu assim, ele ficou incomodado, ele veio, me relatou isso à tarde, no período que ele passou comigo, Uhum. ele me relatou disso. Então, assim, essa construção, e assim, os pais precisam do apoio da escola. A É. escola não vai resolver nada, né? Assim, em termos de, não é um salvaguarda, não vai ali, tá Uhum. numa escola boa, tem professores bons, não é aquilo, né? Aham. Não é aquilo que vai resolver. Porque a base está em casa. A Uhum. base mesmo para eles, para a vida deles, está em casa. Mas Sim. foi uma experiência muito positiva que eu vi de colocar Uhum. ali dentro da realidade de uma criança de 6 anos uma série de responsabilidades que ele deve Olha. assumir, Sim. né? Não Sim, tem como sim, fugir sim. disso. Que legal. Né? Nossa, Foi, muito foi, foi muito interessante. interessante. Uhum. Foi muito Gostei. interessante. Eu achei assim um feedback muito, muito interessante. Uhum. Mas disso tudo que a gente está falando, Aham. o que que você acha que os pais precisam fazer? A Então, gente achar assim alguns caminhos hum, para ir elucidando para esse aí que está nos vendo. Como é que a gente pode dar alguns caminhos a seguir? uhum. A gente precisa ter essa liderança sem ser violento. Existe esse caminho de ser líder, de colocar limites, mas sem ser violento, sem ser autoritário. É possível. A gente só precisa ser consciente, né? Ser consistente e não desistir, né? A gente não desistir que a gente precisa exercer isso, esse papel com os nossos filhos e ter pais que eles vão reclamar. E tá tudo bem eles reclamarem. Acho que a gente lida mal com essa reclamação. E, mas não desista, acho que essa é a questão. Não desistir de ser firme, de ser consistente nisso que você acredita que seja melhor para o seu filho. É isso que você falou, para mim é fundamental, a consistência. Porque se num dia você está de um jeito, no outro dia você está de outro, daqui um mês você está de Exato, uma maneira, passou exato. 2 meses, ficou uma semana tal. Isso eles não vão nunca entender nada, É. né? Então, a consistência, ser resiliente, manter-se firme ali, Uhum, mas a consistência do que você está propondo, construindo para com eles, e aquilo. Se você está com alguma dificuldade, procure uma ajuda, uhum, né? Aí sim procure um psicólogo, uhum. algum orientador, procure a escola, né? Procure na sua igreja, né? Porque ali Sim. estão os componentes de valores, os quais você quer colocar na sua casa, quer colocar na Uhum. criação dos seus filhos, quer pautar eles por isso. Procure, né? Não se sinta sozinho ou sozinha no momento que você precisa de uma ajuda para algo tão importante que é liderar nossos filhos, né? É. Liderar essa educação deles mesmos, que parte de nós, né? Parte de nós. Deixar um versículo para a gente também refletir nesse bloco que a gente trouxe sobre a autoridade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11. Tem uma questão da superproteção também, né? Pais que são Uhum. superprotetores achando que vai resolver dessa forma, né? Uhum. Pais controladores que acabam superprotegendo. O que você acha que mudou? Antes os pais eram diferentes, mas como É. essa diferença impacta no que a gente está percebendo hoje, assim, né? Uhum. Uhum. Nesse tema. Sim. É, então, só um pouquinho voltando atrás rapidinho, vou fazer um breve resumo, assim, de como que mudou essa questão da segurança, né? Então, crianças que, enfim, adultos, que são hoje adultos,
Mas quem viveu a infância até os anos 80, como que era essa infância geralmente? Era, sai da rua, sai pra rua, menino, sai de casa. Vai pra rua, vai brincar com os amigos, para de ficar aqui. E hoje a gente não vê crianças sozinhas na rua. E eu entendo por quê, tá? Mas é só assim. Como mudou essa infância de pouco tempo atrás para hoje. E o que foi acontecendo ali nos anos 90? Começou uma sensação de insegurança, então as cidades ficaram mais inseguras no sentido de que muito carro, os pais não reconhecendo os seus vizinhos. Eu não posso contar que a mãe daquela casa da esquina vai olhar meu filho se ele estiver por ali. Hoje a gente não confia nos nossos vizinhos, a gente tem uma desconfiança em quem a gente não conhece, a gente nem busca conhecer geralmente os nossos vizinhos. Então começou essa desconfiança do outro ali, que o outro não vai me ajudar. A TV a cabo também nessa época começou muito forte com crimes o tempo todo, sensacionalistas, ou séries que estudam sobre crime, que mostram crimes bizarros acontecendo, mas que série precisa ter episódio, e a gente começou a assistir aquilo Consumir isso, exatamente. Começou a acreditar que a gente está vivendo isso, que crimes horrendos são comuns, porque a gente está vendo na TV todo dia, então será que meu filho também vai sofrer com isso? E começou também uma preocupação muito grande com a faculdade, então os pais muito preocupados, que a gente falou aí também sobre... Será que meu filho vai ser bem-sucedido? Será que eu preciso fazer o melhor para o meu filho? Então, essa superproteção, todos esses âmbitos, os pais começaram a planejar muito o que eles iam fazer com as crianças e evitar riscos, evitar com que elas se machucassem e que elas fossem contrariadas e coisas que a gente estava falando também. A superproteção não vai levar a nada, né? E essa questão das décadas, né? A tecnologia entrou, ajuda em muito, não tinha... Quando essas crianças saíram, as décadas de 80, 90, que saíam para a rua, não tinha muito mídia social, celulares do jeito que tem hoje, né? Então, é claro que a gente tem que saber lidar com isso tudo e usar para construir, né? Usar de maneira positiva essa realidade que não vai mudar. E ela só vai se intensificar, né? A tecnologia vai se desenvolver cada vez mais, vão ter mais acesso, vão estar sempre muito com facilidade de acesso à informação, né? Diferente que era antes. Mas isso você colocou também, de confiar numa pessoa, você vai, um coleguinha, vou no aniversário. E eu tenho essa desconfiança, vai no aniversário, mas vou deixar sozinho. O que vai ser falado ali? O que vai ser... Quem que vai estar ali? As brincadeiras. O menino tá sozinho. Que brincadeiras vão ter? Que valores vão estar passando? É complexo isso mesmo. Não é fácil. Né? Então você acaba... Vai se fechando. Ter esse cuidado para não manter numa redoma, que tem que viver. Mas, por um outro lado, tem essa situação de que... Qual ambiente, né, você vai deixar seu filho estar ali interagindo, né? E quais consequências você acha de uma superproteção nas crianças? Então, como eu falei antes... E acho que tem uma consequência, assim, mútua, né? Tanto para a criança quanto para os pais, né? Sim. Para os pais fica mais cansativo, né? Então, como eu falei, os pais estão passando mais horas com as crianças estão ficando em casa. E não sei os seus filhos, mas os meus, quando eles ficam muito tempo em casa, eles ficam malucos. O melhor para eles é estar fora, é estar na natureza, é estar com os amiguinhos. E dá um alívio. Eu tô numa fase agora com os meus filhos que eles começam a brincar entre si, brincar com os amiguinhos. É uma delícia, eu não preciso brincar com eles. Eu não preciso, E é um alívio. Eu tenho estudado sobre isso e os autores falam, então, que o melhor para a criança é o brincar livre, é o brincar autogerido, com crianças de variadas idades. Isso dá um alívio para mim. Eles se lideram, eles ficam complacentes numa situação, né? E é bem interessante. Esse brincar livre, ele é bem interessante. Ele é muito rico. Muito então, rico. Os pais hoje estão muito cansados, porque eles estão suprindo essa necessidade, muitas vezes, de amiguinho. Eles estão, por causa desse medo, por causa dessa superproteção. E aí também entrou a questão dos smartphones. Então, se eu não confio na rua, eu confio que a criança está aqui no meu lado, mas eu não dou conta de ser esse pai 100% o tempo todo. Então, chegou uma tela muito legal que ela gosta muito, e aí o acesso liberado para essas telas, que foi muito danoso.
tá sendo muito Tá danoso para sendo as muito danoso. Eu crianças. acho que assim, tem já consequências, mas eu acho que a gente vai ainda conseguir ter dados de consequências ainda muito mais graves do uso de telas, né? E não estamos falando só de celular, a própria televisão, o É. tablet, as telas de maneira geral, né? Uhum. No início ali que poderia ser um instrumento ali de facilidade para quebrar ali uma rotina X, quebrar uma situação que você queira para, né? Ser Uhum. um meio do caminho para você levar para uma outra atividade, É. ele se tornou aquele, ufa, deixa ele ali de frente. E como a gente não vê isso no restaurante, às vezes, tá toda a Todo mundo. família com tela, É. inclusive os pais, né? É. E os meninos na frente ali de celulares, de tablets, vendo alguma coisa qualquer ali e completamente absorto naquilo ali, né? Alheios ao resto, né? Alheios ao resto. Sim. Como é que a gente pode lidar com esse medo que os pais sentem? Uhum. Tem um, tem um conceito muito interessante que o Jonathan Haidt, ele é um autor que escreveu recentemente um livro que está muito famoso, que chama Geração Ansiosa. E ele fala Ah, eu sobre ouvi os falar perigos, desse livro. ouviu? Ele fala sobre esses perigos que a gente está falando aí dos smartphones, principalmente. Exatamente. Ele que fez essas pesquisas, ele é um psicólogo sociólogo, então ele faz essas pesquisas sobre como que eram antes, como que é hoje e quais as consequências que a gente está vendo hoje do comportamento anterior dos adolescentes. E ele, o livro dele não é só sobre recomendações sobre smartphones, mas é sobre também a infância. Então ele divide entre a infância baseada no brincar e a infância baseada no celular. Então hoje as crianças estão nessa infância. As crianças que têm livre acesso ao celular, elas têm uma infância baseada no celular. Então, mas o que que é uma infância baseada no brincar? É a infância em que a criança tem esse brincar livre de muitas horas no brincar. E como que a gente sai dessa questão de superproteção? Ele tem um conceito muito interessante que se chama antifrágil. Então, as crianças são antifrágeis. Então, por exemplo, um copo de vidro, ele é frágil. Se ele cai, ele quebra. E ele não dá mais para usar. Acabou o copo, né? Ele quebrou, Perfeito. acabou o copo. Uma colher de plástico, se ela cai, ela não vai acontecer nada com ela, porque ela é de plástico, mas ela não vai melhorar por ter caído. Ela simplesmente caiu, a gente pega, lava e usa de novo. Alguns sistemas, inclusive as crianças, elas são antifrágeis. Então, com níveis moderados de estresse, elas melhoram, elas tendem a melhorar. Então, faz bem para elas terem algum nível de estresse. E isso acontece com outras coisas também. O nosso músculo, se a gente colocar um nível de estresse saudável para ele cresce, ele fica mais forte. A imunidade, se a gente é exposto a um pouco daquela vacina ou um pouco daquele alérgeno quando criança, a gente não vai desenvolver alergia depois. Então, ele levanta esse conceito das crianças serem antifrágeis, que elas precisam de cair, levantar, elas precisam brigar com outros amiguinhos, elas precisam experimentar, serem excluídas até às vezes das brincadeiras, voltarem para casa chorando, irem de novo no dia seguinte, renegociarem com os amiguinhos. E isso tudo faz com que as crianças se desenvolvam melhor. Então, a gente precisa olhar mais para essas situações de risco que as crianças passam. É claro, não estou falando de nunca proteger, mas da gente dosar esse nível de proteção, porque essa super proteção está tirando as crianças dessa oportunidade de Sim, aprendizado e de desenvolvimento que elas precisam para perfeito. Ela tem que crescer. se frustrar um pouquinho, ela tem que passar É, um pouco de medo, ela tem que sofrer um pouco, ela exato. tem, né, passar por situações as quais elas vão vivenciar na idade adulta, numa Uhum, intensidade muito maior, né, com sim. situações diferentes, Uhum, mas eu acho que assim, educar e liderá-los para crescer bem e saudáveis passa por isso, né? é, Para que não é sermos permissivos, né? Não é isso, mas não. é permitir que eles tenham um pouco de algo que nesse pouco vai transformá-los de maneira positiva, né? Sim. Vai ensiná-los, vai acrescentá-los de uma maneira positiva, né? Eles precisam se tornar pessoas mais resilientes, né? Como que você se Exato, torna mais resiliente se você não aprendeu com pequenas frustrações? perfeito. E num caminho para a gente construir uma infância mais saudável, Uhum. como é que a gente pode, assim,
de maneira resumida, construir essa infância mais saudável. Acho que a gente já passou por É, alguns itens, alguns temas, e alguns termos e algumas direções, sim. mas vamos chamar isso para esse que está nos assistindo, Aham. um caminho, né? O que, que seria uma infância saudável? Isso, uma infância mais saudável, a gente percebe que é, então, o brincar livre, autogerido, com muitas crianças, crianças de variedade de idades. Sim, Isso é muito saudável também. E mais autonomia, que a gente não mencionou ainda. Então, a gente, nessa superproteção, a gente acaba não falando assim, ah, vai lá comprar uma bala, ou lava a louça, venha me ajudar a lavar o carro. As crianças estão sendo muito poupadas e não geram um senso de competência também nelas. As crianças também precisam experimentar fazer coisas que são úteis para elas sentirem, poxa, eu consigo fazer uma coisa difícil que no começo eu não queria, eu não era muito bom, mas que eu fui fazendo, eu consegui. E isso dá uma sensação de satisfação e de alto valor muito grande. Então, como que a gente constrói a autoestima de uma criança? Não é só falando para ela que ela é ótima, ela faz claro. um rabisco e tá ótimo. Uhum. Não, a gente também constrói situações que são um pouco desafiadoras e vai ajudando essa criança a enfrentar esses desafios e perceber que ela conseguiu no final. Então, essa autonomia, as crianças também estão perdendo muito. Uma autonomia que elas tinham bastante no passado, de brincar na rua o dia todo com os amiguinhos. O que essas crianças faziam nas ruas? Muita coisa, muita coisa. Então, é isso, mais uma coisa da infância saudável que a gente tem perdido, que seria legal a gente resgatar e proporcionar para as nossas crianças. Interessante. E você acha que restrições nos smartphones nos ajudam nessa, nessa infância que a gente gostaria de construir para que sejam adultos mais confiantes e resilientes? Sim, porque nas redes sociais as crianças encontram ali, elas não encontram amigos, elas encontram relacionamentos que não são corporificados, que eu não vejo a reação do meu amiguinho se eu falo uma coisa chata, é, Uhum. que eu não tenho um feedback imediato ali do relacionamento. São relações que eu penso muito em mim, eu tiro foto, eu posto, eu quero likes, elas não são relações verdadeiras. E aí elas não estão desenvolvendo tudo isso que a gente está falando, de resiliência, de autonomia, de autoeficácia. De E valorização, né? De pertencimento. isso, é. Estão ficando viciados, né, na verdade. Totalmente. Sim. Totalmente. Eu acho assim, teriam que ter acesso a celular quando pudessem adquirir um, né? Acima de É, 13, 14, 15, 16 anos. Mas você vê criança de 7, de é. 5. O Jonathan Haidt recomenda no final na verdade no começo do livro, enfim, mas a conclusão dele é que os adolescentes devem ter smartphone a partir dos 14, sem rede social. E só ter rede social aos 16 anos. Porque aí Interessante. é quando o cérebro está um pouquinho mais formado para eles darem conta dessa rede social que é muito danosa para a saúde mental deles, para aquela comparação que existe, competição. Esses grandes profissionais aí né, de grandes empresas de mídia Da social, tech, da Big da Tech. Big Tech, Ah, eles, né, vê se os filhos deles têm celulares e acesso às exato, redes, né? exato. Eles já viram ali, criaram algo que só Sim, depois foram ver a magnitude de abrangência, de capilaridade daquilo enquanto nocividade mesmo, né? sim. E eles mesmos hoje falam, não, meu filho não tem celular, meu filho não usa celular. As leis no Silicon Valley são muito mais restritivas Muito mais faz um tempo restritivas, já do que em outros lugares. do que em outros Eles. lugares. Interessante isso. Voltando assim para a gente já entrar para finalizarmos aqui na questão de colocar Deus, né? Os Uhum, pais que creem em Deus, né? Mas que têm essa dificuldade de confiar até nessa missão de ser pais, né? Por que uhum. que para pais cristãos parece que às vezes ficam mais confiantes no mundo do que no que Deus diz, né? Como é que você
E por quê, né? Como é que você percebe isso assim e por quê? Sim. Porque tá todo mundo falando, porque a gente vê um videozinho lá rápido de um especialista e a gente é rapidamente convencido por aquilo. E eu acredito, como a gente falou antes, é a tendência do nosso coração. A gente tá com a tendência a querer super proteger, a não ser permissivo. Então, é muito mais fácil a gente concordar com essas vozes do mundo que estão dizendo coisas que são contrárias à Bíblia. E também olhar para a Bíblia dá trabalho, né? Ela não é tão prescritiva no sentido de faça isso, siga esses 3 passos, né? Ela não é tão. Tem que ter uma interpretação, Sim, né? Ela tem sim, assunto, acho que é a base para uma criação, para dar valores e direções, mas temos que saber interpretá-la, né? exato. Por isso, estudo da palavra, uma orientação, você buscar uma escola bíblica, um direcionamento para a criação de filhos, porque você precisa de elementos e formação para conseguir compreender que direcionamento Deus É. nos deu, porque Ele deu Deu, direcionamento, sim, né? Mas concordo. como é que a gente vai usar isso de maneira, porque assim, não adianta nada Ele dar uma situação que a gente vai usá-la de uma forma. É. Aí nós estamos, né, não usufruindo daquilo que Ele nos deu, Uhum, né, uhum, para poder conduzir na criação dos nossos filhos, né? sim. Tem que ter essa interpretação, tem que ter essa. E muito hoje no sentido do real da vida, né? No Hum, dia a dia mesmo. O uso, sabermos usá-la no dia a dia, né? Que é o mais é, importante, colocar em prática, né? colocar em prática. Uhum, Então, é a situação que a Bíblia oferece um modelo saudável para a gente lidar com as crianças. uhum, sim, concordo. E a gente consegue usar isso. Como é que, assim, que dica você daria Tá. para a gente conseguir usá-la de uma maneira que seja, né, isso falando de pais cristãos, para a gente conduzir e também trabalhar o nosso coração. Acho que, assim, É. passamos por vários temas e várias situações, mas que diz do nosso coração. E como é que a gente vai trabalhar o nosso coração e o coração da criança, tendo em base a Bíblia, né? Uhum. A gente precisa voltar para o Evangelho, voltar para o que Jesus fez por nós. É Ele que deve ser a nossa fonte de identidade, de valor, de amor. E não todos os nossos sonhos, e não todos os nossos filhos, a nossa família, as conquistas, as fotos bonitas que eu vou tirar, enfim. A gente precisa ser muito humilde e perceber esses ídolos do nosso coração, se arrepender deles e depender só de Jesus. Quando a gente tá arraigado no evangelho, de que a gente foi salvo pela graça e não pelo que eu fiz, então eu tenho liberdade de amar o meu filho muito, mas de ir contra a vontade dele quando é necessário. Perfeito. Porque não se trata sobre mim, não se trata sobre ele, se trata sobre eu ser obediente a Deus e porque eu amo a Deus mais do que aos meus filhos, mais do que a mim mesma. Então eu consigo também dar liberdade para os meus filhos quando eu percebo que é saudável para eles, mesmo que eu tenha essa insegurança de achar que eles não vão ficar bem, ai, se eles não forem bem-sucedidos, e se não for o melhor para eles, eu posso ficar tranquila de que Deus tem um plano para eles e de que Ele os ama muito. E eu não vou perder o meu valor se eu fizer algo que é um pouco diferente, ou se eu fizer algo que é contra os meus sonhos, o que eu tô super valorizando ali de um futuro esplêndido para os meus filhos, ou a felicidade para os meus filhos. Então, para eu ser obediente a Deus em relação à educação dos meus filhos, eu preciso estar tranquila com uma identidade focada, baseada ali em Jesus, porque ele resolveu, ele me ama e ele não vai parar de me amar se eu errar, ou se os meus filhos não forem sempre super felizes ou não forem extremamente bem-sucedidos. Interessante. Muito bom. E olhando ali, a gente já está chegando no final, destacando aqui Efésios 6:4, né? Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos seguindo a instrução e o conselho do Senhor. Olhando para a sua câmera, que é aquela ali, é uma dica aquela especial para a turma que está nos assistindo
e ter um direcionamento e ter uma tranquilidade e paz para poder saber que está no caminho certo, buscar essa eficiência na tranquilidade de que não é ser perfeito, né? Mas não é largar para o mundo. Uma dica para esse que está nos assistindo. Pais, lancem fora o medo. O medo está aprisionando vocês, está aprisionando seus filhos, está deixando vocês ansiosos e temerosos e está deixando os seus filhos dependentes demais da gente e não deixando eles florescerem como eles podem. Se apeguem ao Evangelho e deixem que Cristo salve a sua vida e que Ele salve todos os dias as suas pequenas decisões. Dependa dele e seja alegre em Cristo, né? Acho que isso vai ser importante para vocês. Muito bom. Gostaria de agradecer por esse papo. Imagina. Acho que foi muito bom, muito enriquecedor. Um tema que é fundamental, é atual. Eu acho que ainda a gente vai ver muita direção sobre esse tema, né? Acho que vai nos ocupar muito nesse sentido, né? De termos que discutir sobre isso, porque é um tema que vai se desenrolar, né? Sim. E a sociedade vai mudando, os tempos vão mudando e a gente vê essa situação de criação de filhos como a base, né? A base do futuro, né? E quão é importante a gente realmente saber que na Bíblia a gente tem um modelo saudável para criar nossos filhos, para desenvolvê-los e para trazer em nós também o alimento necessário para transformar-nos de uma maneira que se acheguemos a eles de uma maneira correta, como líderes corretos, amáveis e duros na medida que Amém. precisa ser, né? Sim, Muito, muito obrigado, foi muito bom tê-lo aqui. imagina. E para você que nos está assistindo, não perca o próximo episódio do Psicoligando. Se sentiu tocado por esse tema, ou se acha que alguma família, algum pai, alguma mãe precisa escutar, não esquece de compartilhar, clicar para nos seguir e até o próximo Psicoligando. Valeu! Valeu.